Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje nós vamos falar sobre o terrorismo mundial. Aqui comigo, Edwards Miranda. E aí, pessoal? O André Rocha também está aqui. Opa, como vocês estão hoje? O engenheiro sem o CREA, Vitor Alexandre. Opa, boa tarde a todos e boa noite. Antes da vinheta, André, quais são os recados? Recado principal aí pra todo mundo que tá em casa e que não tá em casa. Seguir Pra Ser Sincero Podcast no Spotify, no YouTube E no Deezer? e no Instagram. O Deezer. Sério, ó. Só essa semana 3 pessoas foram do meu lado com o celular aberto e no Deezer e perguntaram. Isso aí qual é fique, é fique. Semana Eita, passada filha da falou a puta. mesma coisa. Toda semana agora vem 3 pessoas, É, isso? exato. Então foram 6. Exatamente. E, cara, eu falei, pra ser sincero, podcast. Ah, não tem no Deezer? Eu falei, não tem não. Aí eu falei que ia falar com o meu editor pra nós viabilizar esse rolê aí. Pode repetir a piada? Renatão, Pode repetir a piada? pode. O que a gente vai dizer pra eles então? Eu falei, não sei o que te dizer. Vai. Era isso, então, vinheta, né? Vai, Renato, vinheta. Vinheta. Qual é a definição, senhoras e senhores, que vocês têm em relação ao terrorismo, começando por André Rocha? A definição que eu tenho de terrorismo é que geralmente são atos que atentam contra a vida de inocente. O cara tá rindo. É engraçado pra você? Todo mundo tá rindo agora. Não, é porque às vezes é uma questão que você perde o controle e não sabe por que fazer. Terrorismo é a perda de Vocês já controle. viram talvez. o vídeo que o cara... Aí o cara... Não, isso aí é fake, isso aí é fake. É fake, É não é fake. possível. Não, isso aí é fake. Isso aí é fake. É uma coisa de comédia. Isso aí é fake. Antigo. É. Sério? Então, vamos pegar esse gancho que o André falou. Terrorismo, a gente pode definir como um ataque à vida de inocentes? Não necessariamente. Porque a questão de inocente, assim, inevitavelmente acaba passando por um certo juízo de valor, né? Porque, por exemplo, quando fizeram um ataque terrorista do 11 de setembro, que hoje, inclusive, que estamos gravando, faz 20 anos que isso aconteceu. Na cabeça de quem fez esse ataque, eles não eram inocentes. Tá. Não tem sentido nenhum. O prédio é fez- inocente? O prédio não era inocente. Eles atacaram um prédio. Mas com o objetivo de matar pessoas, né? Ah, entendi. Na cabeça deles, essas pessoas não eram inocentes, porque parte da Se a gente pega, por pobreza exemplo, que eles assim, passavam era por conta disso. num contexto de guerra, pegando a Segunda Guerra Mundial, eu sei que nesses documentários e o que a gente vai estudar de história, é muito mais negativo aquele país que ataca área civil, digamos assim, cidades que estão fora daquela rota de guerra, do que quando eles atacam de fato o local onde está hospedado o exército, onde está alojado o exército. Porque o civil ali meio que não tá fazendo parte do confronto Não direto. tem nem como se defender, né? Isso. Já o terrorismo sei lá, um dos se a gente pudesse elencar assim de definições de terrorismo, ele geralmente é inesperado, sei lá, nenhum terrorista ou nenhum grupo que eu saiba, ele fala, ó, nós vamos fazer um atentado, ele pode fazer de ameaças assim. Em tantos meses, se não acontecer isso que a gente quer, a gente vai fazer um ataque nos Estados Unidos. Aonde nos Estados Unidos que vai ser, que tipo de ataque será, não é muito revelado. Então tem um fator de ser inesperado, tem um fator de atacar as vidas inocentes e, sobretudo, o fator que eu acho que é o principal é chamar a atenção para o que eles querem, para passar uma mensagem, um recado, que foi o que você estava comentando antes de a gente começar a gravar o episódio, qual foi, eu já passo a pergunta para você, qual foi a mensagem que o Bin Laden quis passar para os Estados Unidos que lançou com esse lance do 11 de setembro? Pera aí. Vamos antes só terminar o negócio da definição. Você perguntou pra ele aí. Então é isso? Aí... Você quer seu direito Não, de é fala? porque eu não A sei minoria é como é uma que merda nesse episódio. Vai, O que pode é falar. minoria pra você? Você é um índio. O que é minoria pra você? Um índio indiano. O que é minoria pra você? Minoria é um monte de gente que não faz nada da A vida. origem desse país. Brincadeira, é gente. viu? Mas é verdade. Tá gravando?
Tá. Então, não, só para falar que a definição, de forma rápida, é um grupo que quer aprovar suas políticas pelo meio da força. Só isso. Eles usam violência É. pra alguma pauta política. Não é o terrorismo não é o cara que mata pessoas sem pôr no Facebook o evento, né? Não, eles não fazem isso, né? Não é isso. Terrorismo é só quem quer que passe suas Inclusive, ideias. não precisa ser civil pra ser um ataque terrorista. Entende? Eu posso fazer um ataque terrorista numa base militar, por exemplo. Sim. Inclusive, acho que no Afeganistão deve ter ocorrido várias vezes. Sim, isso, já né? aconteceu diversas vezes. Então, a definição básica é essa. É o que deriva tudo. Agora, Isso. como eles fazem? Aí tem vários jeitos. Com civil, sem civil, atacando escola. Com certeza acaba sendo mais, vamos dizer assim, chama mais atenção fazer o ataque em algum lugar civil. Porque, obviamente, isso marca mais, né? Por exemplo, eles atacaram escolas, porque né, no Afeganistão, por exemplo, era proibido. Sim. Teve o atentado lá na Noruega, que ele atacou jovens Numa políticos ilha, né? numa ilha. Matou lá 70 crianças que eram jovens políticos. Por quê? Porque ele queria. E uma característica é que tem que ser extremamente violento. Tem que ficar registrado. Tem que ser violento. Qualquer coisa de violência. Inclusive, eu acho que teve algum ataque dos que a gente anotou ali que não necessariamente houve morte de todo mundo. Houve alguns que o cara fez refém. Isso é um atentado terrorista. Eu quero uma pauta política através da violência. Por exemplo, a gente tem um caso aqui na América do Sul, as Farc. As Farc agora não são considerados mais um grupo terrorista, mas eles eram traficantes internacionais que buscavam sequestrar pessoas, principalmente estrangeiros, para aprovar pautas políticas dele. Eles tinham uma ideia, alguma ideologia, alguma coisa e eu quero aprovar isso. Ah, não vou aprovar? Então, deixa eu ir atrás aqui, sequestrar uma galera. A maioria das pessoas que as Farc sequestrou não foram mortas, mas ainda assim é um ataque terrorista, entende? Entendo. Inclusive tem coisa à parte, mas a aviação de helicóptero é considerada aqui o aniversário da aviação de helicóptero no Brasil por conta de um resgate que um helicóptero fez de um refém das Farc. De vago. É aniversário do quê, perdão? Da aviação de helicóptero, de asas rotativas, né? De Considerado. helicóptero foi no dia que eles resgataram Exato. um refém das Farc. Aham. Resgatar um refém é até fácil. Quero ver resgatar o INSS. Haha, piada. O exército resgata o INSS? Eu acho que não consegue. engraçado. Não sei, não foi legal. Mas É que eu não entendi a graça. Eu tô procurando ela. é um fato de que o Brasil é meio burocrático em algumas coisas, entende? Então eu falei que é mais fácil resgatar uma pessoa do que resgatar um direito seu. E aí todo mundo fala, pai, bem INSS, vou resgatar o INSS. Aí, Eu nunca Galera, ouvi alguém falar, vou só resgatar pra, o INSS. só pra efeito Nunca. aqui de entendimento, É saque, né? o Edwards faz economia, então ele é meio limitado em questão de interpretação. Pronto. Danilo, dá continuidade lá Por favor. no que tu tinha falado da pergunta. A pergunta que eu tinha feito é o seguinte. Qual A era mensagem. a mensagem Boa. que o Bin Laden quis passar para os Estados Unidos com o atentado de 11 de setembro? A ideia inicial era, assim, todos os grupos, que a gente vai falar alguns grupos terroristas, islâmicos de forma geral, os mais radicais, eles acreditam, ou eles têm o objetivo de voltar a ter o califado, que nas épocas douradas do islamismo era vamos dizer, um grande império em que reinava o islamismo. E eles dominavam ali todo o Oriente, a Ásia Central ali, podemos dizer, parte da África, coisa e tal, enfim. Então, os países que são esses grupos terroristas, eles pensam na seguinte forma, bom, a gente quer implantar de novo o califado, porque esse é o nosso objetivo. Só que quem impede esse objetivo é o Estados Unidos. Por quê? Porque ele financia Israel, porque ele financia o Paquistão, porque ele financia isso, porque ele está presente com tropas aqui, ali, aqui. Tanto é que quando o Osama Bin Laden vai fazer o ataque de 11 de setembro, ele chega no Afeganistão falando isso, eu quero treinar uma galera aqui, fala pro Talibã, quero treinar uma galera aqui porque a gente vai fazer um ataque nos Estados Unidos para mandar uma mensagem para ele tirar tropas americanas, parar de financiar para a gente conseguir fazer o nosso califado. O que, na minha opinião, foi um mal calculado isso aí. Eu acho que eles não esperavam. De verdade, eu não sei o que eles esperavam. Será que esperariam que os Estados Unidos faziam um recuo em relação ao Oriente Médio, a política adotada para o Oriente Médio? Exatamente. E o que aconteceu foi o Exato oposto. exato oposto. Eles
intensificaram as ações de geopolíticas Sim, no Oriente. principalmente. Eu poderia perguntar por que as Torres Gêmeas, porém o ataque original não era só as Torres Gêmeas, né? Foram Não. 4 ataques. Foram 4 aviões especificamente, 2 na torre, Gêmeas. um no Pentágono e um foi o que Caiu. não chegou. Isso. Tem até um filme, eu não lembro o nome o do voo filme. 87, alguma Isso, coisa assim. Que todo mundo tava dentro do avião, sabia o que tinha acontecido com os outros aviões sequestrados. Então eles decidiram, cara, a gente não tem muito o que perder, vamos tentar. E aí o avião eu não cai. lembro exatamente para onde ia aquele avião. Eu também não lembro, cara. Não faço ideia. A Casa Branca. Só sei que no Pentágono. Será que era a direção à Casa Branca? Eu acho que Acho que era alguma coisa do governo. Mas eles estavam bem Cara, longe ainda. sério mesmo, se tivesse caído em cima da Casa Branca, o rolê ia escalar de uma forma muito mais incrível. Talvez. Mas a própria tentativa de derrubar o Pentágono já é um E olha que nem fez simbólico dano. muito grande, porque o Pentágono é o quartel-general. É o coração de todo- militar americano. Exatamente. Mas assim, porque... Será que tinha perdão, algum Perdoado. Obrigado. Algum simbolismo, por exemplo, nós vamos jogar 2 aviões nas torres, vamos jogar um no serviço de inteligência, que é o Pentágono, e o terceiro, que seria o quarto lá, seria, a gente não sabe para onde iria, mas talvez seria na porque Casa Branca. Tinha Vamos dar uma rota que ele pesquisada. estava indo. Eu acho que era para Washington, não Vamos- tenho certeza, mas é sempre bom pesquisar, né? Vocês que Vou sabem, dar uma o que pesquisada. simbolizava as 2 torres? Então, isso que eu ia perguntar. Eu acho... Sistema financeiro americano. Pois é. Naquela Atacar o época- capitalismo, naquela atacar a época- inteligência e atacar o centro de governo do rolê. Então era 3 pontos interessantes, né? Militar, governo e economia. Pô, Justo, belo e moral. dava um tapa. Dava um recado bom. Só que assim, como o Deus falou, né? Eles pensaram nisso de uma forma que eles estavam jogando e pensaram, pô, queria aqui o plano mirabolante. Mas alguns anos depois, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e olha o tanto de merda que aconteceu depois disso, entende? Será que não tinha um jeito mais inteligente de fazer Será isso? que em relação ao Afeganistão, depois da invasão, da intensificação das tropas e da geopolítica, Sim. digamos, da influência dos Estados Unidos no Afeganistão, os Talibã, de alguma forma, consideraram isso um ato de terrorismo para eles? No Ou ponto de- apenas a gente fez merda e isso foi uma resposta? Do ponto de vista Merda, deles, assim. Não sei. eu não faço ideia. Eu também não. Eu não consigo entender o Para ponto os, de vista deles. para os afeganistãos. Afegãos? Eu tenho Afeganistãos. eu tenho zero empatia com o que eles pensam, eu não faço ideia se para eles é terrorismo ou não, eu não É sei. justo a gente analisar num ponto. Só para corrigir aqui, Bora. esse quarto avião, ele estava em Shanksville, na Pensilvânia, e ele não tinha um trajeto pelos terroristas traçados. Tanto é que esse voo atrasou para sair. Então, quando ele decolou, a galera que estava dentro descobriu do ataque ao Pentágono. Aí Então, pararam eles tudo. começaram a achar estranho, e quando tomaram o controle desse avião, eles já sabiam que estava tendo um ataque nos Estados Unidos. Então, por isso que eles evitaram ou resistiram. Mas os terroristas não conseguiram determinar um objetivo. Ninguém sabe exatamente para onde eles iriam. Eles caíram na Pensilvânia, Shanksville. Junto com essas notícias dos 20 anos desse atentado, aparentemente os documentos de relatórios ainda não foram disponibilizados para o público, né? Não, eu não sei exatamente como que é a lei lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se não me engano, são 40 anos para documentos sigilosos. Pois é, eu sei que o tio Biden, ele meio que decretou que agora vai ser liberado pra galera É que na acesso verdade público. eu acho que não é ele que determina, é pela lei. Então, Mesmo ele querendo, ele não consegue. mas aí você reclama com a CNN que me deu essa notícia. Então, provavelmente são os documentos que estavam chegando no tempo. Não foi tipo assim, eu vou Mas escolher. não faz sentido se for 40 anos No Brasil é 40 no anos. Brasil. No Brasil, eu não tenho certeza se lá é. Lá de repente pode ser Sabe 20 que a gente anos. podia pedir ajuda pra quem? Pra arrumar esse documento? O Snowden. Um abraço. Queremos você aqui? Queremos você aqui. Edward Snowden, exatamente. Edward O Snowden. que vocês estavam falando? Eu tava perdido aqui. Não, na verdade eu ia propor uma reflexão que eu acho que meio que fugiria um pouco da pauta. Mas já fugiu. Mas esse sentido de... Por exemplo, quando a gente fala em atentado terrorista, pelo menos esse que aconteceu 11 de setembro, a gente tende a julgar todo o país, o Afeganistão, sendo um país terrorista. Enquanto, na verdade, é um grupo que está no Afeganistão que faz isso. Exato. Isso me lembra um pouco da retórica de como funciona o preconceito no humano.
Quando é, por exemplo, uma coisa pontual, a gente... Como E ele está com retorno. Eu virei literalmente o outro lado. Quando é algo que, por exemplo, acontece de forma isolada e a gente quer afastar aquilo, fulano fez aquilo, tal região fez... Agora, quando a gente quer generalizar, fazer daquilo um preconceito, a gente considera, por exemplo, o Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar totalmente no caos, porque no Oriente Médio acontece várias guerras civis, vários confrontos. Aí eu tava pensando nesse sentido do preconceito mesmo. A pergunta dele, na verdade, é se quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, depois do ataque lá, pro ponto de vista do afegão, aquilo foi um atentado terrorista ou não? Os Estados Unidos invadiu o país deles. Pode ser? É possível? Então, eu não tenho empatia pra determinar isso. Mas a questão é que eles atacaram por ser um país que financiava grupos terroristas, né? Assim como a ideia do Paquistão. O Paquistão faz a mesma coisa. Então, quem é um afegão e tá lá sendo vítima, ele vai falar. Por isso que eu falei daquela questão da inocência. Porque a inocência é um pouco relativo, dependendo do ponto que você Agora tá. pensando nisso, por exemplo, eu tava vendo, acho que é o secretário de defesa, não sei do que lá dos Estados Unidos, falando que o 11 de setembro é um dia que jamais sairá das nossas memórias, né? É provável. Eu acho que realmente todo mundo Ele marcou vai uma- lembrar do 11 de setembro de 2001. Acho que isso é mundial. E falando o quanto o povo americano sofreu e ainda sofre com o que aconteceu. Porque literalmente mudou, né? A gente vai falar um pouco na frente do que mudou, mas como você estava falando lá, o sistema de segurança em aeroportos mudou completamente. Eu acabei de me lembrar que um pouco após ao término, ou quase quando estava terminando a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou 2 bombinhas no Japão. Isso poderia ser considerado terrorismo? A gente falou sobre isso já, sobre como período em guerra e período não em guerra, né? No Sim. caso dos Estados Unidos era um período em guerra, então poderia dizer que era esperado, mas não deve ser parabenizado. Já no caso dos Estados Unidos era um período que não Em tinha paz. nenhuma guerra, período em paz, e aí veio um ataque. Então meio que compara os dois. Entendi. Inclusive, assim, hoje, é que no período da Segunda Guerra não existia os chamados crimes de guerra, né? Não existia um acordo internacional que tratava de crime de guerra. Hoje existe. Por exemplo, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, um paraquedista. Você não pode chegar e um paraquedista, enquanto ele está no céu, saltando, você não pode atirar nele. Isso é um crime de guerra. Mas tu atira e aí? Se Aí tiver... tu vai preso. Sim, você pode ser julgado por um tribunal internacional. Da mesma forma que acontecia, por exemplo, aquele crime, toda aquela questão do julgamento de Nuremberg, dos nazistas, que foram extremamente justificados, tal, não era previsto em lei nenhuma. Não existia alguém chegar e falar assim, não, você está cometendo um crime contra a humanidade. Ninguém nunca tinha julgado isso. Aquilo lá foi um marco muito grande de toda a jurisprudência, vamos dizer assim, de tratar a vida muito mais importante do que a lei. Porque tanto é que muitos dos nazistas chegavam e falavam, cara, mas eu estava seguindo a lei previa que eu tinha que matar judeu. Ponto, e acabou. Então isso foi uma modalidade nova, digamos assim como o crime de guerra. Então, provavelmente hoje seria, vamos dizer assim, proibido você jogar uma bomba nuclear numa cidade que nem tem quartel. Isso em guerra, né? Isso em guerra. Seria em um paz crime de guerra. já é proibido. Não, né? em paz, obviamente, seria bizarro. E se a gente fosse dar sequência no pós-11 de setembro, o que a gente pode verificar que mudou depois, no contexto mundial, o que mudou depois do 11 de setembro? O que sei lá, o mundo aprendeu ou ficou mais vigilante ou mudou as formas de condutas depois do 11 de setembro? Quer começar? Bom, eu acho que o primeiro de todos seria a criação de agências americanas de proteção aos americanos, a Homeland Security, e a agência também de proteção em aeroportos, a TSA, né? TSA. Como o Eduardo falou, foi a maior criação de empregos desde a Segunda Guerra Mundial. 70 mil postos de emprego. 70 de mil. mão... 70 mil postos de emprego em uma única, precisamos de 70 mil pessoas. Venham. E, além disso, eu acho que naquela época eu não faço ideia como funcionava o aeroporto, mas eu acho que não tinha segurança com cachorro para prender droga, não tinha
detector de metal, não tinha nada disso, eu acho. Acho que é só vai, entende? E hoje em dia, é quase você faz um raio-x seu quase, né, pra entrar num voo, né? Pra fazer uma viagem rápida. Essa ideia de revistar coisa e tal, era raro acontecer em alguns aeroportos. Tem alguns aeroportos na Europa que antes de 2001, você entrava direto da porta do aeroporto para embarcar na aeronave direto, assim. Não tinha revista, não tinha nada. Era só entrava. Até porque... Você pode falar no microfone. Até porque tinha uma antessala. Até porque é um transporte, né? É como ir numa rodoviária, pô. Na rodoviária não tem um... Tu pega um busão, pô. É só um busão mais rápido, mas aí viram isso como arma, né? Você podia levar lâminas de até 10 centímetros dentro de uma bagagem de mão. Eles mediam? Essa lâmina aí tá meio grande, hein, menino? Tipo, tinha gente que levava taco de beisebol, coisa e tal. Então, tipo, você pega... Cara, era uma outra realidade. Ai, caiu meu celular. O celular. E Ok. ficou mudo o meu microfone? Não. Não. Foi aqui só, então. Só o seu fone. Você Deixa fica eu tirar surdo aqui. quando o celular cai? Cai. Aham. Ah, tá. Tá. E uma das coisas que mudou também foi a questão de conhecimento de inteligência, daquilo que você estava falando. Porque eu acho que todo mundo lembra. Eu ouvi, não sei se você comentou, acho que foi você em algum podcast da vida, sobre a relação liberdade, o quanto eles utilizaram dessa pauta pra, foda-se, agora Vamos que avançar você com isso. vai colocar teu CPF até na hora de comprar um livro e a gente vai rastrear todo mundo. Por exemplo, antigamente você não precisava se identificar para voar. Você comprava uma passagem Um E bilhete voava. e ia. e pronto. Hoje você precisa. Aí você fala assim, cara, mas é de boa. Só que, quer queira, quer não, é uma perda da sua liberdade. Porque a ponto de que todo mundo sabe de onde você está indo, para onde você vai. Não é privacidade, não? A sua privacidade, perdão. A sua privacidade foi subjugada aí. Aí vai ter diversos argumentos de falar que isso é importante, mas os americanos, eles chegaram muito nessa questão de tipo, cara, até que ponto eu quero segurança, até que ponto eu quero privacidade? Porque uma segurança plena implica em privacidade zero. O 984. Uma privacidade plena implica em uma segurança bem baixa, porque você consegue isso. Então, teve esse problema. Só que eu queria comentar até de um caso que acho que todo mundo lembra. Tem uma cena assim, que quando acontece o primeiro ataque nas Torres Gêmeas, o Bush está numa escola, ele está lendo um livro para as crianças assim, aí chega alguém no ouvido dele e provavelmente falou assim, estamos sendo atacados. Porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, o que poderia acontecer. Aí ele dá uma parada assim e é mandado para o Força Aérea 1 e ele fica sobrevoando. Um dos primeiros voos com abastecimento em voo acontece nesse período, porque o Força Aérea 1 dos Estados Unidos, no caso o avião do presidente, não pousou. Ele fez o abastecimento em voo, é uma das primeiras coisas que se tem relato disso acontecendo, porque não sabia exatamente o que estava acontecendo, então ele ia ficar sobrevoando até ter certeza o que estava acontecendo. Então, isso é pela segurança do presidente. Pela segurança do Ele presidente. fica voando. E aí, depois, ele pega, quando já sabiam o que tinha acontecido, ele pega e fala assim, segundo a história, né, que, bom, eu tenho que ir lá dar uma declaração, as pessoas precisam saber que tem um presidente, que tem um governo aqui, não sei o quê. Não, faz aqui mesmo. Não, eu quero estar em solo em alguma base. Beleza, vamos para uma base secreta na montanha. Aí o presidente, pera, mas a gente tem isso. Era Sim, tão secreto isso que nem o existe. presidente sabia. Porque à medida que as coisas vão acontecendo, assim, a gente tem essa noção que o presidente tem noção de todos os segredos americanos. Mas não. Ele só tem noção daquilo que ele precisa saber. Ele só é informado daquilo que ele precisa Na saber. hora que ele precisa saber. Então, né? tipo, quando o cara se torna presidente, ele tem acesso às chaves das armas nucleares. Isso é a única coisa que ele tem Que todo certeza. mundo sabe que ele todo mundo sabe que ele sabe, é. né? Agora, por exemplo, base secreta, ele descobriu quando ele foi pra lá. Então, nesse rolê de contexto, muitas prisões em ilhas secretas que ninguém sabe, tipo Guantánamo. Guantánamo até era- claramente existem Não, mas diversos. ficaram oculto por um tempo, Muito tempo. Muito tempo, assim. Sim, não tenho dados exatamente para falar quando surgiu, mas muito provavelmente surgiu antes do 11 de setembro. Mas se tornou conhecido depois com o avanço do... Aí prenderam tudo que era Isso, porque daí... barbudo e usava... Por uma regra simples. Essa é a ideia e a gente tenta trazer isso pra galera de entender que a lei é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, forjado. Nunca é tão simples assim quanto a gente acha. Não, lá tá escrito que não pode torturar.
Tá escrito que não pode torturar em solo americano. Americano. Logo, eu crio uma base fora do solo americano, eu posso torturar qualquer um. Pera, mas você tá trapaceando. Aonde? É isso. Estamos trapaceando. É literalmente assim que funciona. Então, tipo, quando acontece esse 11 de setembro, parece que todos, não vamos dizer todos, mas boa parte dos americanos perderam um pouco dessa questão da liberdade. Sabe? Que eles são, vamos dizer, os pais da liberdade civis, coisa e tal, não sei o quê. Então eles perdem um pouco isso por medo, justificado, totalmente justificado, mas começa a abrir mão de liberdade para segurança a ponto de também privar os outros de liberdade. Isso é uma pauta bem séria que se tornou comum, se tornou normal à medida que foi avançando. É algo similar como o Lula querendo falar assim, ó, nós vamos se eleger e vamos regularizar Democratizar a mídia. a mídia. A gente vai Mas um tipo de censura na cara aí, não, em nome da lei, da Vamos criar um democratização. comitê. Eu acho engraçado essa questão da Baía de Guantánamo. Porque do jeito que dá, não dá. O Bolsonaro passa muita fake news. A gente tem que regulamentar essa Sim, porra. não, é que... E quem que vai definir, né, quem é fake news? O Congresso. Então, esse negócio da Baía de Guantánamo é engraçado porque a gente só conhece essa, né? Sim. Essa é a famosa, né? Mas é muito inocente presumir de Assim, que não tem. Uma coisa básica que, em partes, filmes americanos ou livros de histórias de guerra americano mostra muito bom, e como tendo uma noção militar, é mais fácil notar. Tipo, pra alguém, quando o cara vai fazer uma invasão, uma força especial vai fazer uma invasão, de forma geral ele precisa ter um ponto de extração ou ele precisa ser colocado em algum lugar lá. Então, geralmente, quando você vai invadir, fazer uma missão especial em algum país, alguma coisa, antes você tem que ter uma base próxima. Não precisa ser exatamente no local. Então, você pode imaginar que existem centenas de bases por aí secretas. Inclusive, a CIA age no mundo inteiro. Vários serviços de inteligência no mundo todo agem no mundo inteiro. Então, E é uma equipe que eles têm, né? todos eles têm bases espalhadas pelo mundo Um todo. apartamentozinho desse aqui é Pode ser uma base, né? uma base Computador e tal. de inteligência. Pode ser. Financiado pela CIA. Financiado pelo governo, pelo americano. Pois é, se você não sabe, agora tá sabendo. Pô, Esse então, podcast é engraçado, né? Que os caras atacam os Estados Unidos e aí a principal consequência disso... Você pode falar menos baixo, porque tá doendo. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque o Danilo é uma pessoa angustiada. Aí ele quer falar, ele gosta de Ele falar. gosta de falar, gente. Ele quer atenção, tá? Então, se vocês quiserem levantar a hashtag Não Danilo, tá você é alto, muito não? legal Não no tá Twitter. alto. Não, é que eu não tô ouvindo nada. É. Não sei Não porque tá eu tô alto. com fone. Não tá alto ele falando? Tá. Tá alto? Tá. Então eu vou diminuir o Eu é, diminui meu ganho. eu tava falando uma coisa aqui muito interessante. Ah, tá. Os caras atacam os Estados Unidos. E a primeira otário. consequência, a maior consequência disso é que os americanos perdem os seus direitos. Isso é um pouco irônico, né? Você parar pra analisar, né? Que quem perde mais são os próprios americanos. Perderam as Torres Gêmeas 2 vezes, né? e perderam uma parte da sua liberdade. E os afegãos voltaram com tudo Não agora é em 2021. Afeganistão. Os afeganos voltaram com tudo em 2021. Afeganistão. Então, Mas esse é um grande problema de quando você toma coisas por medo. Assim, não precisa concordar com o que eu tô falando ou até mesmo o que o Bolsonaro fala. Mas quando você avança as pautas por um medo específico, existe uma grande tendência de você não conseguir mais voltar essas pautas porque aquilo fica. Então, tipo, diversas regras que criaram por causa do 11 de setembro se mantiveram até hoje, sem nenhuma... evolução tecnológica com um mundo mais calmo, digamos assim, ainda assim A mantém. ideia Sabe era, o mais nunca mais gosto? vai acontecer de novo em território americano um atentado terrorista como esse. Não sei Nunca se- mais. Vocês E já- aí, Vocês ouviram daquela notícia no Brasil isso? Que em alguns aeroportos estavam testando o reconhecimento facial. não, Sim. eu não vi essa Não notícia. vi essa notícia. Porque você compra o ticket, aí já tá registrada a tua carinha, aí você vai andando pelo o aeroporto e você vai passando. Você faz joga a tua malinha lá, passa e você só embarca. Aí tem aquela paredinha que, né? A hora que você tá chegando, reconhece teu rosto e aí tu libera. entra, e libera reconhecimento facial, assim, aí você sabe. E isso acho que lá nos Estados Unidos, em Hong Kong, quer dizer, tava num tempo lá que Assim, Hong Kong a era China tem um hype. sistema desse Perfeito, bizarro. né? São Eu- 7 minutos. Não, pra é, uma é pessoa. assustador. É completamente assustador. E tudo, você consegue passar isso quando a pessoa tá com medo. Não, e eu acho o mais engraçado, que eu acho, isso realmente funciona na China. E é todo mundo igual.
Ele queria um espaço pra ser extremamente Filho da puta. xenofóbico. Mano, a gente não fez um episódio sobre isso, Brincadeira, sobre cara, privacidade e conveniência. Falamos. Porque, tipo, querendo ou não, é bem conveniente. Se tu chegar lá, já reconhecer tua cara, o pessoal já sabe que tu tá Não, lá. se isso ajudasse a não perder tanto tempo fazendo a compra, seria muito fácil. É, Todo mundo gosta é. do Google, pô. Vai ver meu histórico. Tá aí, meu amigo. X Se aparecer vídeo. uma promoção pra mim, vida que segue. Não precisa ser tão raiz, tão cru. Quer ser assim? Nem usa internet. Ô, Vitor, além do 11 de setembro, quais outros destaques de ataque Então, terrorista a gente tem? É como a gente tá falando, né? O 11 de setembro, ele é um marco de terrorismo, né? Embora ele tenha existido alguns anteriores, ele é tipo aquele exemplo de terrorismo. Foi o Talvez terrorismo tenha sido 11 ali de o que setembro. todo mundo Quando lembra, a pessoa, né? tá, todo mundo perguntar aleatoriamente pra qualquer um que tá andando na rua, me fala um ataque terrorista, provavelmente citará 11 de setembro. 11 de setembro. E olha que tem alguns que não mataram mais, né? Porque foram 3 mil mortos, né? Mas são mais recentes, porém que não marcaram tanto assim. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo. Manda. A gente já falou muito do custo, né? Custo social, basicamente, americanos agora vai comprar um cigarrinho, né? Tem que passar lá o Social Security Number lá, né? Da pessoa lá. Social- 7. CPF. CPF, o CPF, né? Bom, eu vou citar aqui desde depois de 2001, basicamente, né? Teve ataque às Torres Gêmeas, etc. Na Rússia teve um ataque com 170 mortos. E tipo, nossa, Rússia, né? Rússia é um país muito evoluído. Os caras né? não morrem lá, né? Não, eles passou vodka, se curou. Entende? Na Bielorrússia funciona quando coronavírus. Ó, Não funcionaria contra teve um o tiro. ataque de bomba no Iraque em 2004. Na Espanha teve um ataque nos trens, mataram 191 pessoas também em 2004. Na Uganda teve um ataque com 239 vítimas. O Verdade falou sobre isso. Acho que foi homem-bomba ou foi tiroteio mesmo? Nisso aí foi tiroteio. Ah, tá. Na França, 2015, lembra naquela balada, naquela casa de festas, né? 2015, também 129 mortos. Também teve na Eu França. tenho uma amiga que ela tava lá na França um dia antes desse atentado acontecer. Nossa. Bizarro. Ela veio embora? Ela Véi, eu não lembro o ela que ficou aconteceu, por lá. mas eu acho que ela saiu da França no dia anterior. Ela tava fazendo tipo uma Meu Eurotrip, Deus. tá ligado? Eu lembro dos vídeos daquele Bizarro, negócio. velho, Era bizarro. tiroteio, Na moral, tiroteio na combinou rua, e na deu pra França. trás na hora. Um dia seguinte foi embora. Dia anterior, perdão. E Vai. acho que 2000, não foi qual ano que eu lembro que teve um na França também que atacaram aquela Charlie Hebdo, né? Aquela coisa de figurinhas que usavam muito Maomé. Os caras falaram, ei, não pode fazer isso. Inclusive, seu imbecil, Que isso? Mensagem pra você. seu apoiador de um deus que aí você tem que matar pessoas pra defender ele. Isso é muito idiota. O cara é onipotente, sentido. faz tudo e você tem que defender ele. Se você quer um deus que faz tudo e você não precisa defender ele, e não importa como você faça as coisas, você sempre perde pra ele, o nome disso é gravidade. Caramba, isso eu fiquei bem confuso, mas só Caraca, pra usar um foi pouco longe. disso que ele Eu falou. fiquei perdidaço. Eu vi uma foto, achei muito maneira, assim. É numa rua que tá na Indonésia, que são 4 templos, assim, religiosos, todos eles bem diferentes, assim. Tem um templo protestante, um católico, uma mesquita, um templo de Judeu. outra religião que eu não sei. Tem 2 lá, um budista e um outro que eu não sei. Tipo assim, todos Hindu. literalmente um do lado do outro, assim, bonitinho. Cara, achei Bonitinho. muito maneira a foto que, tipo, cara, se isso te incomoda, tem algum problema com você e você não entendeu direito a sua religião. E de fato, isso faz sentido. Não. Vocês não são religiosos aqui, eu sou. Mas, tipo, Isso. não faz nenhum sentido você achar que pra sua religião se sobressair, você tem que matar outras Subjugar pessoas, as outras. subjugar as outras. Isso E, pô, não cara, faz E sentido. todo Ele é mundo overpower. sabe que a tribo da Indonésia é que tá certo esse tempo todo. ele é overpower. Mas tô falando da gravidade porque, literalmente, pô, a gravidade é uma força que você não pode competir com ela. Tá E é né? universal, Tá aí, né? ninguém sabe nem o que é. Oi? Não, mas você não precisa falar, você não pode tratar contra a gravidade. Não, pula de um prédio, vai ganhar, você vai morrer, seu otário. Entende? Caraca, não sei se vocês perceberam que ultimamente o Vitor ele tá muito over, assim. Meu Deus, é a Overreact, gravidade agora. tá O que ligado? você tem feito, cara? Não, sério, você quer falar do CREA agora? É agora, Matt, vai. Rezando. Aproveita. Momento A gente CREA. sabe que você quer falar do CREA. Peraí. Todo mundo sabe aqui. Aperta o Ctrl Z. Aperta o Ctrl... A gente não tá gravando? Sumiu o Estamos vídeo. gravando. Cara, que tipo de gravação não tem um momento, um pico alto de adrenalina? Isso precisa, senão fica muito monótono. Então é legal que você simplesmente comece Aí a... você Entendi. tem que... Cala a boca! Você é muito otário. Você é muito otário. Sério. Sua mãe, quando te pariu, ela tava chorando de ódio. Você é filha da puta. Sério, ela Entende? tá chorando.
Não. É bom lembrar que eu tenho um certo problema físico, digamos E assim, né? mental. Quando eu- Ouvintes, os poucos ouvintes que a gente tem, nos perdoem por essa demência. Não, para, é só que excluir. Não, eu queria lembrar Não que vai ser excluído. eu queria lembrar que eu tenho só um certo problema. Quando eu começo a rir, eu começo a chorar. Às vezes eu tenho um soluço. Isso é muito louco. Eu não sei como resolver isso. Eu não sei como resolver Explica pra mim, médico. isso. Fala. Doutor, me explica, porque é que Tá, às então, vezes quando então. eu fico parado, sem... Vai falar. Então, Vamos eu tô- focar? eu tô- Volta pra pauta. 2015, Charlie Hebdo. Indonésia em 2004, carro bomba, 202 mortos. 202 mortos. É importante falar que a gente tava até comentando antes do episódio começar que todo mundo associa diretamente terrorismo com o Oriente Médio, né? Com o islamismo. Eu sim. Sim, de fato eles são... Caralho, é Eu, verdade. eu não posso dizer que são Na moral. a maior. Talvez sejam os mais expressivos, mas não necessariamente são os maiores. Porque existia ataque terrorista muito antes de 11 de setembro com o grupo do IRA, que eram escoceses ou irlandeses. Eram irlandeses Eram, do perdão, norte. escoceses, nos perdoem. Os Eles irlandeses, eram irritados? Eles eram viviam- irados. Só depois de muito tempo. eles queriam Se você é a o meu independência. salvo. Eles queriam a independência, então eles faziam um ataque terroristas. Por que terroristas? Porque usavam de violência para avançar uma pauta política. Sim. Temos aqui na América do Sul as Farc, que por um bom tempo era chamado um grupo terrorista, traficantes internacionais e tudo mais, eles praticavam muito sequestro, coisa e tal. No- Hoje são um partido político na Colômbia. No Brasil tem o STF, né? Xandão, prende ele, não prende a gente. Não, nossa, desculpa, pedindo desculpa. pra Não. ser CPF preso. dele é Não, 036. mas o STF é o sangue de trufa Floreado. floreada. Não, mas não tô falando dos caras, dos 11. É outra coisa, é outra STF. Ah, Mas tá, você entendi. parte num pressuposto muito perigoso, hein? É bom você parar com isso. Cuidado com isso. Então, existem vários ataques terroristas, então é um tanto preconceituoso, talvez, e talvez por uma grande expressão a gente tratar com o islamismo. Sim. Sim, Preconceito. Sabia exato. que tinha algo a ver com... tem coisa a ver que tema todo e mundo você me traz. ignorou. Mas, por exemplo, na África acontece muito atentado terrorista, principalmente por uma questão de guerra civil. Então, não é só um grupo, tá? É A qualquer África. tipo de violência. Por definição, só pra eu entender, por definição, o terrorismo depende também que uma pessoa de fora do país ataque aquele outro país, né? Uma pessoa dentro do país atacando o próprio país é terrorismo? Pode ser um terrorismo. Seria terrorismo? Porque ele tá querendo avançar. Geralmente é isso que acontece, né? Você tá querendo avançar uma pauta política no seu país e você não consegue, você faz o ataque terrorista. O IRA é assim, pô. O IRA é exatamente Era- isso. Não, era. IRA. Ele iria onde? Era dentro do Girassol. país, tá ligado? Você E acho que é era o meu alguma coisa sol. de separação Sim, do Reino Unido. eles queriam sair do Reino Unido. Pois é. Se não me engano, a Catalunha, eles começaram a ter uma atividade assim também. Não todos, obviamente. Tem um grupo separatista da Catalunha lá, Normal, né? que é uma secessão. É o ser humano, presidente. né? Isso, só que uma galera... Ser humano. Uma galera tava querendo usar de violência pra isso. Então é um ataque terrorista. Cara, todo isso- mundo... Pode Isso não falar. vai funcionar, né? Não, tá. Vai funcionar. Eventualmente funciona. Eu acho que mas- chama atenção, né, velho? Mas será que... Mas acho que essa é a intenção. Chamar a atenção. Não, não é só chamar Então, atenção. isso vai talvez ali pro nosso ponto final do nosso podcast, que é você colocar uma pessoa numa encruzilhada, né? Tipo assim, a gente já falou algumas vezes aqui sobre a questão até de liberdade de expressão. Quando você cala a boca de uma pessoa, a pessoa vê que ela não existe mais chance dela falar. E só existe um caminho a ser tomado a partir dali. Violência. Quando você não consegue conversar, só tem um... Sim. só tem um acaba a caminho. argumentação. Olha, Violência. quando a violência começa é porque acabou os argumentos. Acabou Exatamente. a- Então, liberdade. geralmente quando isso acontece, por exemplo, você pega na Catalunha, você pega no IRA, é que não se dá espaço pro cara falar, não é justificável de forma alguma, não estamos querendo falar, não, eles são coitadinhos, estão fazendo isso, não. Mas você cria uma tendência de obrigar alguém Você a calar a criou boca. você meio que criou um limite, uma regra que não se vai resolver através do diálogo, da comunicação. A partir dali pra frente Cara, mas isso daquela aí linha, é uma tapa na mentalidade cara. bem revolucionária, né? Tu não pode estar por dentro do sistema. Os Sistema caras é te mau. calaram. De usar de violência é o único meio que eu eles acho têm. eu acho que a nossa única dificuldade Como assim? Eu não é entendi. entender, por exemplo, essa linha de usar a violência. Certo.
para certos grupos ideológicos, tem essa linha bem nítida. É bem aceitável ainda, né? Por Bem sinal. aceitável. Não sei por quê. Vamos citar um exemplo brasileiro. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Jonas Manuel. Jonas Manuel. Jones Manuel. Super entende os valores. Super humanista. Super humanista. Super humanista. Eu acho Mas que isso Fidel é Castro, sarcasmo. quando Fidel Castro decidiu usar do meio de forças, é o pior que meu Pra preconceito suprimir. vem até pra tentar o sotaque Pra imbecil dele. suprimir Pra suprimir a contra-revolução. contra-revoluções, foi justo, belo e moral Fidel Castro matar quem tava contra a revolução. Ué, Aí ok. Não, mas naquela época era a cultura do mundo, tava naquele caminho, então você não pode julgar muito. Pô, matou gay, mas você tem que entender que naquela época isso era normal, então você não pode... Contém ironias, tá, gente? Muita ironia. E é Não, muita ironia. Isso tudo pra gente colocar que essa linha de passada do argumento pra violência física é meio que varia, né? Dependendo de onde Sim. você tá e que ideologia Não, entendi você... onde vocês querem chegar. Que não necessariamente alguém que não conseguiu alguma coisa por vias democráticas deveria ir pra violência. Não tô defendendo, eu tô falando Sim. que acontece, a tendência que surge. Hoje em dia, Entendeu? com o Twitter, com um monte de rede social, você consegue fazer um movimentozinho ali sem ter que colocar arma Não, na cara de outro, alguém. Tem nem como arranjar arma. um outro exemplo mais atual, tipo semana passada, é o do Biruliro. Que eu não sei se foi uma tragédia de fake news, que aparentemente um acampamento que estava concentrado ali pró-Bolsonaro, meio que receberam uma mensagem que o Bolsonaro tinha conseguido entrar em decretar estádio de sítio. Vocês viram isso? Achei que era E zoeira desde Eu o início. decidi não acompanhar realmente nada disso. Você viu? Não, eu tô vendo quão idiota isso é. Não, Pô, não, calma. Não acabou? Eu vou contar. Aí um monte de... essas pessoas estavam nesse acampamento que receberam essa suposta fake news. Suposta não, essa fake news que ele tinha decretado estado de sítio, filmando e chorando. Ai, nós conseguimos, agora nós vamos derrubar o chorando. Graças a Deus, agora o... Mas isso é real? É real. É real. eu quero o link. Virando a porra do microfone. É real. Não, sério, se você quiser parar agora pra fazer um react Não, dessa vergonha alheia... eu vou querer o link. Não, sério. Vamos fazer o Vamos react. fazer um react Vamos fazer aqui. o react. Nesse momento vai aparecer o react pra vocês. A gente vai fazer o react aqui da gente assistindo o nome do vídeo é Caminhoneiros comemoram estado de sítio que não foi decretado. Bora lá. Poder 360, já acho duvidoso isso, hein? Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Cara, isso é muito vergonhoso. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, veio junto na nossa gravura, com o Evaldo e conseguimos. Fizemos parte dessa. Fizemos parte desse não decreto. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11. Nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantemos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer que a nossa vergonha, parte. Tá aqui, estamos na concentração, participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente, conseguimos e passo essa notícia para vocês. Não, o choro. Se o cara fingiu aquele choro, Cara, eu tô com dificuldade. a gente tá com o primeiro Nobel. Sabe qual é o lance que eu acho? de informação disso, velho. É que, tipo, a gente assistiu muito The Office. Então, esse tipo de cena, tô acostumado, tá ligado? Não me afeta tanto. De cringe que eu gosto. Cara, o que eu achei legal é ele falar que eu participei disso. O cara tava num lugar do nada ali. Eu tava lá. Esse foi o react. Sucesso. E era a galera chorando, conseguimos, agora o Brasil vai pra frente. Foi caralho, meu irmão. Eu tô com dificuldade de acreditar que isso é real. Não, você vai ver, você vai São bem atores, divertido. são atores.
E pra essa galera que tava ali, a violência era bem justificável. Literalmente invadir o STF e acabar com o ministro, literalmente, assim, entrar lá e matar, enfim, ou prender, ou não Sim. deixar eles mais exercer a função deles. Pra eles era tipo, é nóis, caralho. Tá valendo. Tá vendo? Essa linha, então, ela é bem... É bem complicado, até porque não era todo mundo que queria uma violência. Sim, eu conheço várias pessoas que queriam a destituição do STF. Só que isso não implica em você matar o STF, implica em um impeachment dos ministros que estão lá, sabe? Tipo, E assim, numas mais, seria por digamos, vias sérias democráticas. que eu vi nesse protesto que teve do pró-Bolsonaro falando, apesar que ele falou bastante merda e pediu desculpa depois, mas umas das vertentes que eu vi que a galera tava reclamando especificamente do Alexandre de Moraes. Sim. Era principalmente com ele por aquilo que a gente já falou o problema. Do processo da fake news. Aquele inquérito da fake news que chamado inquérito, pra quem não gosta, do fim do mundo. Totalmente inconstitucional. Não existe uma vírgula linha. de legalidade naquilo. Das 4 linhas da Constituição, tá ok? Não existe, naquilo lá não existe. Senhoras e senhores. De novo, não é justificável você chegar lá e matar o cara. Queria lembrar que quem salvou tudo foi o Michel Temer de novo. Cara, maravilhoso. Eu acho que a gente Muito deveria bom. fazer um episódio pro Michel Temer, na moral. Pergunta Na off, moral, pergunta na moral, off. não. Queremos você aqui. Se fosse Temer 2022, quem votaria nele? Porra. Eu não Temer vou e votar, quem? não. Eu não vou votar também, pô. Não tem como. Segundo turno. Eu não vou votar, mas Bolsonaro se e Temer. ele se candidatar, eu sou obrigado a ir no domingo votar no Michel Temer. Eu sou obrigado. Bolsonaro e Temer. Segundo Não, turno. Aí não. Aí Segundo acabou. Temer. Segundo turno. Não, Não, turno é cara. Mano, é porque, tipo. Temer é muito pica, velho. Mano, acho que Cara, é meme. é bom. Foi Não, virando é meme. porque Um ele meme realmente- tão grande que aí todo mundo já gosta Cara, dele. ele é um porque as gamer. pessoas não entendem a questão de poder político. Poder político não implica em levantar massa, mas é você ter literalmente contato com todo mundo. Geralmente o cara que tem mais contato na política, ele é o que seria o mais babaca, é o mais vendido de forma geral. Mas ele consegue resolver as paradas. Ele resolve. Por quê? Outro cara que tem um baita apoio político, uma baita coisa é Renan Calheiros. Também. Você pega e fala assim, o cara tem 40 mil votos. Provavelmente não existe uma pessoa em Brasília que não... Pessoa importante em Brasília que não tem o contato dele. Que não consiga dialogar com ele literalmente. Então, tipo assim, esse é o grande problema e eu detesto falar de política por isso. Você inevitavelmente vai abrir mão de valores para coisas acontecerem. Mas isso é a política, não? Mas assim, a gente fugiu bastante Fugiu muito do tema. negócio aqui. Vai ter o React ainda. Vai ter o React. Sobre o terrorismo, pra finalizar, alguém quer falar alguma coisa? Já pode dar tchau. 5, 4. Quer só finalizar aquela linha lá de... polarização. Aquela linha tênue. É, lá aquela de linha que tava polarização. discutindo da violência. Vai. Porque realmente existe esse problema de se você calar alguém, existe essa tendência da pessoa usar a violência, mas também isso não pode ser usado como desculpa para tudo, porque inevitavelmente você vai falar, eu não consegui a eleição, então eu fui calado. Não Tem é que assim. matar. Mas, por exemplo, uns casos que já aconteceram no Brasil, da secessão do Rio Grande do Sul. Secessão na Constituição é proibido. Só que se todo mundo daquele estado quer sair do país, por que isso é proibido? Se você simplesmente impedir disso acontecer, você cria uma tendência das pessoas usarem de violência para isso. É verdade. Não Mas que eles seja devem. certa. Não que necessariamente seja certo. Pode ser. Eles Pô, estão mas lutando aí- pela deles. Mas tamo aí. Mas matar a gente. Não, matar a gente não. Ah, tá. Mas, tipo, pegar em armas pra falar assim, agora aqui é o estado do Rio Grande do Sul. Tipo, fechar a país do Rio Grande- fronteira, esse tipo de coisa. Defender do exérito. Provavelmente É. é lá. Exatamente. Não, defesa, não ofensa, né? Fechar Exatamente. a fronteira, evitar... Esse é um tema bem complicado, mas isso você pode ver numa conversa. Quando você tá disposto a simplesmente, cara, foda-se o que você tá falando, eu não quero ouvir. Ou a pessoa vai parar de falar contigo, ou ela vai partir pra violência contigo. Não existe justificativa mais. Então, Mas o Brasil é todo ódio, cara. Se você vê um bandido roubando um chiclete, você vai querer matar ele. Caralho, velho. Onde você tá? É assim. Aonde que Não você vem- foi criado, amigo? Não vem dizer que não é não, tá? Não vem dizer pra mim, Não não. vem dizer... acho que isso aí Chiclete. junta Cara, com uma mas- cultura que a gente tem dessa, sei lá, injustiça. Bandido né? bom é bandido morto. Não, essa coisa Exatamente. de injustiça, a gente tá acostumado a É. ver que bandido não é preso, então meio que você... então deixa eu fazer minha justiça Da aqui. violência É, e aí já que não radical, tem né? nenhuma segurança, eu vou agir. Geralmente é isso pode mesmo. ser um tipo de terrorismo. Pode ser. Pode ser. Pra finalizar... Vitor é o novo Danilo. Tu fala muito alto, na moral. Cara, eu acho que é por causa do retorno.
Retorno é minha mão na tua cara. Retorna então. Acabou Logo, o diálogo aqui sobre... Isso é Acabou o o terrorismo. diálogo. Tá vendo que isso é o terrorismo? É assim que Ele quer começa. avançar a pauta Conclusão. política dele do fone, não conseguiu no diálogo, ele vai partir pra violência. Então eu vou Terrorismo tirar. no podcast. Na verdade, também tem o terrorismo psicológico. Então eu, Danilo, estou muito triste. Estou me sentindo aterrorizado com É você. aquele negócio do Homem-Aranha, né? Quem disse que isso é problema meu? Quem disse isso não foi o Homem-Aranha. Foi o Peter Parker. André, quer falar uma coisa? São pessoas. Realmente foi o Peter Parker. Pode acabar aí. Por favor, acabe. Então o terrorismo é isso. Você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima semana. Dá tchau, Edwards. Tchau, pessoal. Se alguém quiser me seguir no Instagram, é @Miranda e sem Economic Case no YouTube. Dá tchau, André. Tchau, até amanhã. Tchau, dá tchau, Vitor. Tchau, se alguém quiser contratar um engenheiro civil, eu tô disponível. Cadê o CREA? disponível. Cadê o Tem o CREA? CREA já? Oi? Já tem o CREA? Se alguém quiser contratar um formado em engenharia civil, eu tô disponível. Aqui é Danilo Germia e até a próxima. Beijo.